A parapsicologia, ao estudar o ser humano, desenvolve um amplo conhecimento sobre o funcionamento da mente humana, além do estudo da mente, consciente e subconsciente. É essencial compreender as amplas e diferentes dimensões que alicerçam e estruturam a personalidade do indivíduo para harmonizá-lo e para direcionar seu potencial mental de forma positiva. Quais são essas dimensões? Dentre as dimensões que estruturam e alicerçam a personalidade, destacam-se as leis cósmicas universais. São universais, imutáveis e atuam direta e permanentemente sobre os elementos que integram o universo. O ser humano traz essas leis impressas como programações do subconsciente. As leis cósmicas básicas são 3: a lei da harmonia, a lei da evolução e a lei da vibração. A lei da harmonia cósmica está inscrita no mais íntimo do ser humano, faz parte da sua essência e o impulsiona na busca desta harmonia, isto é, deseja ser feliz. Ser feliz é harmonizar-se com a essência do universo e da vida, do cosmo e da natureza. A perfeita harmonia do universo é tão evidente que qualquer desarmonia fere nossos sentimentos e abala nossa segurança. A lei da evolução. A lei da evolução. O universo é um ser em expansão, em evolução constante. Assim como o universo, o ser humano, como partícula do todo, passa pelo mesmo processo. Nasce para crescer, evoluir e desenvolver-se. Não pode parar, segundo a lei da evolução. Quem se programa para parar, como a aposentadoria, programa o subconsciente para a doença, a depressão e até mesmo para a morte. É essencial renovar-se. Quem se acomoda entra em crise. Podem surgir, desse modo, mudanças, busca de objetivos renovados, nova direção, a própria vida. Já da crise, podem resultar a insegurança diante do futuro, a ausência de motivação para viver, depressão, entre outras. Lei da vibração. Tudo no universo está em movimento, em vibração dinâmica e harmônica. Tudo vibra no universo. Tudo é energia e energia é vibração. O ser humano, como elemento do universo, será feliz à medida que se integrar nessa dinâmica harmônica e evolutiva do cosmo. Vibra no dar e receber, no ser útil e ser valorizado, e valorizar o outro. Não vibrando, a pessoa cria atrito com o universo. O atrito machuca, desintegra e faz sofrer. Quem só se doa e nada recebe, entra em esgotamento, deixa de vibrar e cria atrito com a lei cósmica do universo. Quem só recebe e não se doa, estará sempre insatisfeito porque não vibra. Não há como evoluir estando em desarmonia. É impossível harmonizar-se quando está acomodado. Não há vibração equilibrada sem evolução harmoniosa. Além das leis cósmicas básicas, existem outras leis e princípios que direcionam a existência humana. Dentre essas estão a lei da ingratidão e o princípio da igualdade. O princípio da igualdade. Tudo no universo é constituído pela mesma essência energética. Somos todos iguais. Essa é uma programação cósmica gravada na mente humana. A pergunta: quais as consequências desse princípio na vida prática? Resposta: o ser humano reage de forma espontânea e automática contra tudo que possa submetê-lo a uma situação de inferioridade, alvo de menosprezo, de ironias e chacotas. Essa programação desencadeia a inveja, o orgulho e a vaidade. A inveja é o sentimento de se perceber inferior a alguém e não admitir esse fato. A vaidade
É o medo de se sentir rejeitado ou ofuscado. Usa de artificialismos no modo de falar, de se vestir, nos gestos e nas atitudes para se destacar aos outros, que é o medo de se sentir o patinho feio. Orgulho. Busca a superar a insegurança, assumindo atitudes artificiais e arrogantes, tentando demonstrar ser o que não é. O princípio da igualdade explica o apego a um ídolo, a um herói, para assim igualar-se ao melhor. O fanatismo em competições esportivas, culturais, entre outros. O consumismo, ser diferente, tendo mais do que o outro, não se sentir inferior, não ficar por baixo. O autoritarismo, que é o medo de perder a autoridade e sentir-se ridicularizado como inferior aos comandados. Reações espontâneas de lutar contra tudo que causa sentimentos de inferioridade, como menosprezo, ironias, chacotas, apelidos, entre outros. Lutas entre classes sociais, raças, partidos políticos, fanatismos, guerras, entre outros. Resumindo, então, não admitir ser ou sentir-se inferior. Essa é a lei da igualdade. Leis naturais de sobrevivência são próprias e comuns a toda a natureza viva, isto é, as plantas, animais e seres humanos. Todos os seres com vida buscam sobreviver, cada qual à sua forma, dentro de sua espécie. Quando a sobrevivência está ameaçada, produz a insegurança, a dúvida e o medo. A lei de sobrevivência do indivíduo. Todo ser vivo nasce para viver, mas para viver é necessário antes sobreviver. Essa é a lei mais fortemente programada no subconsciente de toda a natureza viva e se manifesta pelos impulsos de fome e sede, proteção e defesa. O ataque, a defesa e a agressão não são naturais e caracterizam-se como reações desequilibradas e de desarmonia. São, no entanto, reações automáticas, espontâneas, derivadas do impulso mais forte de todos os seres vivos, que é a busca de sua sobrevivência. Lei de sobrevivência do ser único. Não há um ser vivo igual ao outro. A individualidade única está impressa na mente de todos os seres humanos e nos impulsiona ao desejo de sermos alguém na vida. Pessoa especial. Ninguém aceita ser igual ao outro. Eu sou eu e não sou igual a ninguém. Não cimenta na minha vida. São expressões desta lei de sobrevivência do ser único. Por exemplo, o filho não admite ser cópia do pai ou ser comparado ao irmão. É o impulso que direciona o ser humano para tornar-se um grande artista, um melhor cientista, o ser humano diferente e único, integrado à dinâmica da harmonia cósmica. Lei de sobrevivência da espécie. É uma lei natural presente em todos os seres vivos. Essa lei manifesta-se em dois grandes momentos. A garantia de sobrevivência da espécie no espaço pode ser observada na natureza, como plantas se agrupam, os animais se reúnem, os seres humanos vivem em grupos, em sociedade. O homem é um ser social por natureza. E a garantia de sobrevivência da espécie no tempo. Para garantir a sobrevivência de espécie no tempo, acontecem os relacionamentos sexuais entre os seres vivos, resultando na reprodução. Essa lei natural manifesta o poder criador e dinâmico do universo, gerando a vida, dando continuidade à espécie. As grandes leis que comandam o funcionamento do universo estão gravadas indelevelmente no subconsciente humano, comandam e determinam a personalidade e a vida de cada ser
e nada poderá substituí-las. Programações culturais milenares. As programações culturais milenares são as programações mentais recebidas dos antepassados. São os registros armazenados no subconsciente ao longo do processo de desenvolvimento do ser humano. Subdividem-se em dois grupos, segundo o critério de espaço, que é a civilização da abundância e a civilização da carência, e de acordo com o critério de tempo, era dos músculos e era tecnológica. Critério de espaço, civilização da abundância, são os negros da África, os índios das Américas e os demais povos que viveram desfrutando da abundância dos pomares naturais, que ofereciam frutos maduros e frescos ao longo de todos os dias do ano. E as civilizações da carência são os povos de clima frio da Europa, Ásia, América do Norte e os povos dos desertos e das montanhas, como os árabes e os judeus, que viveram a experiência milenar da carência e tiveram que trabalhar muito e lutar arduamente para sobreviverem. Critério do tempo, era dos músculos. Período em que o esforço realizado pelo homem na busca de sobrevivência dependia da força muscular dos seus próprios músculos e dos animais. Era tecnológica, o período que a força muscular passa a ser substituída pela força das máquinas, a partir do final do século XIX, acelerando-se no século XX, o que permite o ingresso das mulheres no mercado de trabalho e o surgimento da pílula anticoncepcional, e a mudança nos padrões culturais que vão gerar, também, grandes transformações em vários aspectos, social, político, ambiental, financeiro, entre outros, registrando novas e diferentes programações no subconsciente do ser humano. Programações de vida intrauterina. Durante o período de gestação, tudo que a mãe pensa, sente, imagina, fala, fica registrado no arquivo da memória do bebê, do modo que ao nascer, está pronto fisicamente e com o seu subconsciente, contendo traços básicos e formações capazes de caracterizar a sua personalidade. Todos os sentimentos e as emoções da mãe durante o período da gestação gravam-se intensamente no subconsciente do bebê e vão reproduzir os resultados na vida desse novo ser. Quanto mais equilibrados forem esses sentimentos e emoções, mais segura essa criança vai se sentir diante a vida. O oposto acontece quando a gestação é marcada por situações complexas e difíceis. Programações do processo de nascimento. O nascimento acontece após a maturação do feto, e é mais normal e natural a passagem de uma etapa para outra, e quanto mais tranquilo e saudável for, melhores os registros. É vitória, é sucesso. E é o grande momento da independência orgânica do bebê em relação à mãe. O subconsciente, assim como armazenou e registrou as informações durante todo o período de gestação, registra o nascimento com muita intensidade. Um nascimento fácil registra que é fácil viver, que tudo pode ser fácil. Já um nascimento traumático registra a impressão de que viver, desenvolver-se pode ser muito difícil. Programações de infância e de adolescência. As programações da infância. Para acontecer uma infância em equilíbrio, parte-se do pressuposto de que etapas fundamentais já foram elaboradas e conquistadas. É um período marcado por inseguranças e descobertas, que irão acrescentando novas informações ao subconsciente. Quanto mais positivas, melhor para a vivência do ser. Programações da adolescência.
A adolescência é uma etapa de desenvolvimento vivenciada pelo ser humano entre a infância e o ser adulto. Essa fase pode ser tranquila ou complexa, segundo as programações vivenciadas nas fases anteriores. A busca de si mesmo é um ensaio para posicionar-se diante das situações da vida, pensando e elaborando segundo as referências que possui. Quanto mais tranquilos e seguros os pais estiverem em relação a esse processo, mais podem contribuir para que essa etapa seja vencida sem maiores traumas. Classificações parapsicológicas das personalidades no contexto familiar. A partir das descobertas da parapsicologia sobre a comunicação telepática, Pedro Antônio Grisa concluiu que essa comunicação, tanto consciente quanto subconsciente, é mais intensa entre as pessoas que vivenciam um estreito relacionamento de interdependência funcional ou afetivo-emocional. É também mais intensa quanto mais prolongado for o relacionamento entre as pessoas. Em que grupos ocorre com mais intensidade a comunicação telepática? É na instituição família que acontece uma significativa comunicação telepática entre as pessoas, confirmando que quanto mais dependente uma pessoa for da outra, mais significativa é a comunicação telepática entre elas. Essas conclusões levaram a estabelecer a hipótese do relacionamento telepático é o alicerce das relações familiares e é, inclusive, o delineador de traços das personalidades. E assim, a tese defendida por Grisa em 2004 se resume em afirmar que a relação que existe entre pais e filhos é um elo mental especial, a relação telepática subconsciente, natural e indestrutível entre o pai e a primeira filha e a mãe e o primeiro filho do casal. Os demais filhos não desfrutam desse elo mental especial e da sensação de segurança correspondente. Resulta desse modo a classificação parapsicológica dos indivíduos em pragmáticos e idealistas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a personalidade pragmática. Quem é o pragmático? A primeira filha e o primeiro filho do casal são pragmáticos. Como se apresenta uma personalidade pragmática? O pragmático, desde o início de sua vida, apresenta características de segurança emocional e apoio interior. Isso permitirá a ele ou a ela voltar-se mais para o mundo exterior com maior tranquilidade, maturidade e objetividade. Que características sobressaem na personalidade pragmática? Os pragmáticos são realizadores, altamente competitivos e objetivos. São também autoritários, perfeccionistas e muito críticos. Valorizam os bens materiais, a boa aparência, o conforto e buscam sempre uma maior independência. Preferem mandar a serem comandados. Têm dificuldade em expressar sentimentos. São organizados, justos e honestos e cumprem seus compromissos. Por valorizarem o trabalho, a produção e o tempo, podem vivenciar estados de ansiedade e estresse. Os pragmáticos podem apresentar-se como obsessivos em relação ao dinheiro, preocupando-se com detalhes financeiros. Tendem a ser rígidos nos valores e conceitos. Sentem dificuldades em aceitar mudanças. São controladores e fanáticos por organização, mas a organização é a organização do jeito deles. Podem ser, nos relacionamentos, possessivos em relação às pessoas e objetos. Tendem a ver sempre o erro ou defeito nos outros. É importante destacar que o pragmático não gosta de prestar contas nem depender dos outros.
Prefere a ser chefe, patrão, a ser subordinado. Não suporta que lhe chamem a atenção. Preferem trabalhar como autônomo. Defendem a remuneração por produção. Gosta de economizar o que é seu. É econômico e até pão duro. A mulher pragmática não suporta pedir dinheiro ao marido, companheiro, amigo ou ao pai. O pragmático valoriza a independência. Gosta de coisas boas, boa casa, bom carro, boas roupas, seus pertences. Valoriza a utilidade dos bens. Preocupa-se com o preço. Valoriza a posse, pode ser ciumento ao extremo. A mulher pragmática prefere joias às bijuterias. Busca riqueza, poder e status sociais. Tudo isso são tendências de personalidade. O pragmático valoriza o conforto e a posse. O pragmático é organizado, gosta de ter as coisas no lugar para facilitar o seu desempenho e não perder tempo. Cumpre os compromissos, não gosta de contrair dívidas e, se as tiver, procura quitá-las no prazo. Fica indignado e irritado com a injustiça. É franco e direto no falar. Valoriza a opinião dos outros. Valoriza a honra, o crédito e a palavra dada. Detesta o que é falso. Tende a ter poucas amizades. O pragmático valoriza a organização, o compromisso, a justiça e a honestidade. Ele é observador quanto ao mundo exterior, às pessoas e aos ambientes e às coisas. É desconfiado, sempre tem um pé atrás. Sente dificuldade em expressar seus sentimentos, parecendo ser frio, duro e seco no trato com as pessoas. Assume responsabilidade, e suas e a dos outros. Preocupa-se e fica sobrecarregado. É firme e decidido. O pragmático é observador, responsável e tem dificuldade em expressar os sentimentos. É importante destacar que os pragmáticos podem apresentar-se como pragmáticos definidos e pragmáticos sofridos. Os pragmáticos sofridos apresentam fortes características de personalidade idealista. Quando podemos destacar ou constatar que o pragmático é sofrido? Quando, em qualquer fase da gestação, no parto ou durante a infância, acontece algum sofrimento intenso, significativo, e o grau de pragmatismo pode sofrer alteração, não resultando assim numa personalidade pragmática definida, mas sofrida, e que sofre também a interferência de outras personalidades, por exemplo, com a idealista. Quem é o idealista? Sendo pragmático o primeiro filho homem e a primeira filha mulher do casal, todos os demais filhos são idealistas. Por quê? Porque os filhos não pragmáticos não desfrutam do elo mental especial, que é a relação telepática subconsciente, natural e indestrutível com nenhum dos pais. Esses, segundo a classificação parapsicológica das personalidades, são denominados idealistas. Quais são as outras características emocionais e comportamentais das personalidades idealistas? E por não desfrutar do elo mental especial vivenciado pelo pragmático, o idealista, ao nascer, experimenta o sentimento de rejeição e passa a sentir-se inseguro em relação aos outros e ao mundo exterior. A partir do nascimento, o idealista necessita urgentemente de se sentir valorizado e aceito. Busca fazer-se notado e chama a atenção sobre si. Por exemplo, a frase "eu existo". A personalidade idealista manifesta no seu dia a dia carência afetiva, sensibilidade, insegurança, mania de perfeição. Uma das maiores características do idealista é voltar-se para o mundo interior.
Como age o idealista diante o mundo exterior? O idealista necessita de uma forte motivação para voltar-se ao mundo exterior, sendo a necessidade de sobrevivência a maior motivação. Ele estará sempre impulsionado a agir, empurrado pela urgência, impulsionado pelo entusiasmo e arrebatado pela paixão. Empurrado pela urgência, pela lei da sobrevivência do indivíduo, o idealista se vê forçado a agir e fazer, para não sofrer a ameaça de pôr em risco a própria existência ou ser atropelado pelo tempo. Impulsionado pelo entusiasmo, pela lei da sobrevivência do ser único, o idealista busca ser alguém especial, e para isso acontecer ele necessita do elogio, com o qual se sente entusiasmado para agir, da novidade, com a qual se sente liberto da rotina e da mesmice, despertando o potencial criativo, e da valorização. Age ao sentir-se, ao perceber-se capaz e detentor de qualidades, habilidades e talentos. E arrebatado pela paixão. Pela lei da sobrevivência da espécie, o idealista age, faz e executa arrebatado pela paixão, ou seja, é capaz de ações heróicas, entregas sem limites, tanto para o positivo quanto para o negativo. É capaz de dar a vida por aquilo que se apaixona. Como a personalidade idealista procura chamar a atenção e ser notada? O idealista busca chamar a atenção, ser valorizado, sentir que sua presença é importante, assumindo papéis, atitudes e comportamentos diferenciados que lhe dão garantia de que é e será lembrado, valorizado e, consequentemente, integrado à lei cósmica da vibração. Quais os papéis que o idealista pode assumir? Segundo a classificação parapsicológica das personalidades apresentada por Pedro Antônio Grisa, o idealista pode assumir os seguintes papéis. Primeiro, o revoltado e contestador, explosivo ou implosivo. Isolado, quieto e triste. Humorista e satírico. Colaborador e bonzinho. Bem-sucedido e vencedor. Esses papéis darão ao idealista a garantia de que não será esquecido e que suas necessidades de sobrevivência serão satisfeitas, deixando-o tranquilo, seguro e em condições de prosseguir naturalmente na caminhada da existência. Como age e reage o revoltado e contestador? O revoltado explosivo, diante de situações da vida, pode usar o grito como quem demonstra raiva, susto, alegria, medo, entusiasmo, protesto ou vitória. O revoltado implosivo usa o silêncio frio, fechando-se ou, como se diz popularmente, se emburra, omite-se. Essa é a sua forma de demonstrar sua revolta. Faz-se ser notado, marcar presença. O isolado e quieto chama a atenção pela ausência, isolando-se, ficando quieto. O idealista que assume esse papel quer ser percebido. Notada sua ausência, dá a ele a certeza de que foi lembrado e que sua presença é importante. O humorista e satírico, para se sentir valorizado pelo senso de humor, pelas peraltices, esse idealista se faz notar e procura se destacar. Provoca o riso e a descontração, tornando-se o centro das atenções com sua presença simpática. O humorista é, geralmente, muito inteligente, observador e de raciocínio rápido. Em excesso e pelas programações atrapalhadas, o humorista satírico também pode ser aquela pessoa que faz piadinhas sem graças,
tentando interagir, só que acaba afastando e repulsando as pessoas de perto. O colaborador e bonzinho chama a atenção sendo prestativo, colaborador. Enquanto o revoltado diz não, ele, o bonzinho, diz sim. E em algumas famílias, esse é identificado como o santinho, a quem todos pedem ajuda e favores. É, na verdade, uma estratégia de chamar atenção, fazer-se presente e se sentir aceito. O bem-sucedido e vencedor, o sucesso é a sua característica. O papel de vencedor pode se consolidar nas diferentes fases da vida, infância e adolescência e vida adulta. Sintoniza-se com a lei cósmica da evolução. O sucesso pode se concretizar em diferentes áreas: esportes, estudos, trabalhos, artes, negócios, relacionamentos afetivos, a busca do aplauso para chamar atenção e ser notado. Isso pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. No contexto familiar, o indivíduo pode assumir mais de um papel? Sim, o mesmo indivíduo, segundo a posição que ocupa e em determinado contexto familiar, pode assumir alternadamente 2 ou mais papéis. Exemplo, pode ser revoltado, isolado e satírico ou humorista, colaborador e vencedor. É importante destacar, assim como o pragmático sofrido pode assumir características de personalidade idealista, o mesmo ocorre com o idealista que, pelas exigências da vida, tenha desenvolvido um elevado índice de características pragmáticas. Precisará dar, no entanto, respostas às tendências e potencialidades da personalidade idealista, especialmente à sua criatividade, para não se sentir frustrado. Tanto o pragmático quanto o idealista podem apresentar um duplo modo de ser, perceber e agir e reagir diante da vida, isto é, podem ter características de ambas as personalidades. Se isso for harmonizado, resultará numa personalidade grandemente enriquecida, capaz de adaptação nas diferentes situações, tendo flexibilidade e agilidade. Você conheceu um pouco mais sobre as características das personalidades pragmática e idealista. Tomou conhecimento dos alicerces que estruturam a personalidade do ser humano na visão da parapsicologia científica independente do sistema Grisa. Também teve a oportunidade de conhecer mais sobre si mesmo por meio da história dos seus antepassados. Você pode constatar que as características tanto dos pragmáticos quanto dos idealistas têm pontos positivos e negativos que devem ser melhorados. Sua personalidade não é, portanto, melhor nem pior que a dos outros. Você é único. Para ser feliz, depende de como você vai lapidar a sua personalidade, harmonizando-se consigo mesmo e com os demais seres vivos. Não importa quem foram seus antepassados, se ricos ou pobres, feios ou bonitos, altos ou baixos, negros ou brancos, e a herança física e mental que eles lhe legaram, pois o importante é buscar a evolução e a harmonia. Essa é a sua tarefa. A partir da compreensão do passado, você pode viver um presente mais harmonioso e construir um futuro mais feliz. Compreender-se e compreender é a grande estratégia para respeitar-se e respeitar e libertar-se dos preconceitos. Selecione o que é mais urgente a ser feito para tornar-se um ser humano melhor. Confie, acredite que você é capaz de melhorar tudo o que você quiser e precisar. Olá! Vou passar agora frases e afirmações positivas para ajudar a programar e reprogramar o seu subconsciente. Primeiro, sou inteligente e sou capaz. Tenho coragem e tranquilidade e me sinto muito bem diante de qualquer situação.
Sou inteligente e sou capaz. Aprendo facilmente tudo que preciso, desejo ou quero aprender, segundo as necessidades de cada momento. Tenho memória normal e perfeita. Lembro-me de tudo que preciso, desejo ou quero lembrar, segundo as necessidades de cada momento. Comigo tudo dá sempre certo, até mesmo quando parecia que tudo estava dando errado. Calma, que com calma tudo se resolve. Sou forte e resistente. Todo o meu organismo reage perfeitamente bem e me sinto cada vez melhor, melhorando até sentir-me sempre maravilhosamente bem. Tudo está sempre em harmonia em minha vida. Não há problema, há início de solução. Existem dificuldades e obstáculos, desafios estimulando o nosso processo evolutivo. Para cada dificuldade, há 1001 soluções. Sempre percebo claramente qual a melhor saída ou solução diante de qualquer circunstância. Estamos em sintonia permanente com as leis cósmicas da harmonia, da evolução e da vibração, e com as leis naturais de sobrevivência do indivíduo, do ser único e da espécie. Leis estabelecidas pelo Criador, e elas regem todas nossas vidas, nossa mente e nosso corpo, nossa família e nossas atividades, nosso planeta e todas as nossas iniciativas. Maravilhas estão sempre acontecendo em nossas vidas. Tenham um maravilhoso trabalho, sigam um brilhante caminho, prestam um admirável serviço e recebam magníficas recompensas. Sou livre e natural em meus relacionamentos afetivos, conjugais e familiares, e sempre estou em harmonia com os meus amigos e companheiros de profissão. O Espírito Divino, de poder infinito, abre agora o caminho da maior abundância, da saúde perfeita e da harmonia completa, do amor total e da plena felicidade, para mim e os meus. Sou agora um ímã irresistível a tudo que me pertence por direito divino e para minha realização maior. Sou inteligente, sou capaz e sou feliz. Em relação à hora da minha concepção, ao período da minha gestação, ao processo do meu nascimento e também em relação ao sexo com o qual nasci, sou absolutamente inocente. Sim, pois não fui eu quem escolhi tais condições e situações. Portanto, em relação a esses fatos, sou absolutamente inocente. Por isso, desfruto agora da alegria de viver com saúde, bem-estar, harmonia e felicidade. Sou livre, sou capaz e sou feliz. Eu me amo e me quero bem. Eu gosto de mim e sou feliz. As pessoas me amam e me querem bem. As pessoas gostam de mim e nós somos felizes. Eu me amo e quero bem as pessoas. Eu gosto das pessoas e nós somos felizes. Eu me compreendo cada vez mais. Eu compreendo as pessoas e elas me compreendem. Nós nos compreendemos e somos felizes. Afirmo conscientemente que o dinheiro está sempre circulando abundantemente em minha vida e sempre há excedentes divinos à minha disposição. A riqueza está sempre em nossas vidas, em jardins, pomares, searas de abundância, em carretas e aviões, trens e navios de farturas, em rios, cascatas e avalanches de dinheiro, e transforma-se em nossas vidas, em alegria, saúde e prosperidade, amor, sabedoria e felicidade, irradiando inúmeros benefícios para mim e para inúmeras outras pessoas.